Bora lá aprender a declarar seus fundos imobiliários no imposto de renda de uma forma bem prática e fácil. Então bora comigo que no vídeo de hoje eu vou te ensinar a declarar suas posições em 31 de dezembro de 2022, declarar seus rendimentos que você recebeu durante o ano inteiro e também declarar lucros e prejuízos que você obteve aí com as vendas. Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like e caso esse vídeo seja útil para você, não esquecer de se inscrever aqui no canal e também, se possível, se tornar um membro. Lembrando que esse já é o quarto vídeo dessa série aqui em 2023, onde eu já fiz um vídeo ensinando você a declarar o passo a passo da renda fixa, outro vídeo ensinando o passo a passo para declarar ações, também um vídeo explicando realmente quem precisa ou não declarar o imposto de renda, agora com mudanças que a gente teve nas regras. E falando em mudanças, a gente teve especificamente mudanças na regra da renda variável, onde antes qualquer pessoa com qualquer valor investido em renda variável já era obrigada a declarar. Agora, com a mudança, só é obrigado realmente a declarar quem não precisava declarar por nenhum outro motivo, quem fez vendas acima de 40 mil durante o ano, ou então quem fez vendas sujeitas à tributação. E é importante eu citar isso porque no caso de fundo imobiliário, diferente de ações, eles não têm nenhum tipo de isenção na venda. Então, se você fez qualquer venda que tinha lucro, provavelmente você teve que pagar uma DARF lá de 20% sobre esse lucro. E, pô, nesse caso, se você pagou ou tinha que pagar aquela DARF, você sim está obrigado a declarar o imposto de renda. Aqui dentro do programa da Receita Federal, a gente vai ter essa imagem depois que você baixar, o link vai também estar aqui na descrição para você. Depois de baixar, você vai vir aqui em Nova. Clicando em Nova, você tem três opções, né? Ou você começa uma declaração pré-preenchida, puxando lá do próprio governo, com algumas informações que ele já tem disponíveis para facilitar para você, ou você importa a sua declaração do ano passado, que caso você não use a opção do Gov, recomendo fortemente que se você já declarava antes, você puxe sua declaração, caso contrário você vai ter um enorme trabalho. E a terceira opção para quem está começando agora é iniciar uma declaração em branco. Então você vai clicar em qualquer uma das opções, vai cadastrar aqui ou botar seu nome e CPF e ele já vai puxar lá para você essas informações. Como eu já estou com uma declaração em andamento, eu vou vir aqui na guia em preenchimento e vou selecionar aqui e dar 2 cliques para acessar essa declaração. Aqui dentro do programa da Receita Federal, a primeira coisa que você tem que fazer é preencher os dados de identificação do contribuinte. Sempre verifica se está marcada essa primeira opção aqui, que é a declaração de ajuste anual original, porque a retificadora seria somente se você estiver corrigindo alguma declaração passada. Então você vai conferir isso, vai preencher todos os seus dados básicos, que é obrigatório aqui nesse programa para a gente ir agora para a parte de declarar nossos fundos imobiliários. A primeira coisa que a gente tem que declarar é a nossa posição lá em 31/12 de 2022, ou seja, quantas cotas e qual o valor que a gente tinha investido em cada fundo imobiliário que a gente tinha. Para fazer isso é bem simples, a gente vai vir aqui no programa e vai acessar a guia Bens e Direitos. Clicando aqui, a gente vai em Novo. Em Grupo, que é aqui na primeira opção, a gente vai usar o código 07, que seria Fundos. Em Código, a gente vai pegar aqui o código 03, que é Fundos de Investimento Imobiliário. Sempre lembrando, se você tiver dependente, coloca aqui no titular, né? Ou caso seja do dependente, você bota independente. Localização deixa padrão aqui em Brasil. Primeira coisa que a gente vai informar é o CNPJ do fundo. Então você vai colocar aqui, isso vai estar lá no seu informe. Aqui em discriminação, você vai colocar um padrão, né? Um texto padrão para ajudar a ter essas informações para a Receita Federal e até para seu próprio controle. E para isso a gente vai ter um textinho, eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês, mas basicamente o que você vai informar é a quantidade de cotas que você tinha, o nome daquele fundo de investimento imobiliário, o código de negociação dele na bolsa e também aqui o custo total. O custo total seria quantas ações você tem, vezes o seu preço médio, ou então você vai se basear lá nos próprios informes. Sempre vai cadastrar aqui pelo custo total. Basicamente, se você quiser colocar mais informações, fica a seu critério, né? Quanto mais completo, melhor, mas esse é o mínimo viável, assim, para a gente dizer. Para facilitar isso, eu dei uma planilha aqui para vocês baixar de graça, vai estar o link aqui na descrição também, que basicamente para facilitar essa parte dessa discriminação, para você não ter que ficar digitando uma coisa por coisa, e se ter a chance de errar muito grande se você tiver muitos fundos imobiliários. Basicamente, você vai no seu informe, vai pegar o ticker, vai pegar o nome, vai pegar o CNPJ, e aí essas duas colunas você pula por agora que eu já vou explicar. E aí você vai pegar aqui a quantidade que você possui, o custo unitário, e ele já vai gerar aqui para você um textinho pronto para você copiar e colar lá dentro do programa da Receita Federal. Eu sei que isso é simples, mas é algo que facilita muito e é algo que eu realmente utilizo. E com isso você já vai conseguir declarar seus fundos imobiliários com uma chance de erro menor. Feito isso, você vai clicar aqui na opção que ele é obviamente negociado em bolsa, vai repetir aqui código, né, desse fundo imobiliário lá na bolsa. E aqui na situação você vai pegar aqui em 31/12/2022 e vai botar o custo total, que é o mesmo que você botou na discriminação. Então eu vou repetir ele aqui.
Caso 2021 você não investia nesse fundo imobiliário, você deixa zerado. Caso você já investisse lá, você também coloca aquela sua posição lá em 31/12/21. Lembrando que se você importou essa declaração do ano passado, ele já vai puxar ali essa informação para você e vai facilitar bastante. Feito isso, basta vir aqui e dar um ok e você já declarou o seu fundo imobiliário. Você vai repetir isso para cada fundo imobiliário e feito isso, agora a gente vai declarar os rendimentos que você recebeu ali ao longo dos meses durante o ano inteiro. Para fazer isso, a gente tem basicamente duas formas, só que uma delas acaba sendo um pouco complicada e uma confusão que a própria Receita Federal criou. A primeira forma de você fazer isso é através aqui da própria guia Bens e Direitos, você vai fazer isso para cada fundo imobiliário que você tiver cadastrado e tiver rendimentos. E lá embaixo a gente tem aqui rendimentos associados. E a gente clicaria aqui nessa opção de rendimento isento, lembrando que fundo imobiliário obviamente não tem rendimento com tributação, então é sempre no isento. Qual que é o problema da gente usar essa opção por aqui? O problema é que ele não deixa a gente mudar o CNPJ da fonte pagadora. E qual que é a confusão que a Receita Federal criou aqui? Desde sempre, o campo que deveria ser preenchido aqui é de quem está pagando o rendimento. E na maioria dos casos de fundo imobiliário, quem paga o rendimento não é o fundo imobiliário, e sim a administradora dele. Tanto que se você conferir lá no seu informe de rendimentos, é bem provável que quem esteja pagando, na grande maioria dos casos, está lá informado que o CNPJ e o nome é exatamente da administradora do fundo e não do fundo imobiliário, como o próprio programa da Receita Federal trava aqui e não deixa a gente mudar. Então realmente fica a seu critério se você quer fazer dessa forma e usar o próprio CNPJ e o nome do próprio fundo, ou então se você fizer aí cadastrar pelo CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora. Sempre lembrando de seguir o informe de rendimento, é o que eu acho mais correto para a gente fazer, porque a Receita Federal não pode ir contra o que está lá nos informes. Então eu não registro dessa forma, eu registro de forma individual, justamente para cadastrar a fonte pagadora. E para fazer isso eu vou sair daqui e obviamente na própria guia aqui de rendimentos isentos e não tributáveis, né, você vai pegar aqui essa guia e você vai clicar em novo. No fundo imobiliário a gente não tem um campo específico, então você vai usar outros. Aqui em outros você vai botar o CNPJ da fonte pagadora. Então, por exemplo, eu usei o CNPJ de início 11. Aqui nesse caso eu usaria um outro CNPJ, que seria o da fonte pagadora. E da mesma forma botaria o nome da fonte pagadora. Aqui em descrição você vai colocar o quê? Vai botar aqui que é rendimento diário. E aqui você pode pegar e botar o nome aí desse fundo imobiliário, né? Você pode colocar como achar melhor, mas é só para você ter um controle e a Receita Federal também tem um controle. E voltando aqui na planilha, né, o porquê que eu disse para você colocar aqui, né, da administradora, o CNPJ da administradora, porque no informe de rendimento vai vir aqui quem está pagando, né? Pode ser que seja o fundo? Pode ser que seja a administradora? Na grande maioria dos casos é. Então sempre se atenta a isso. Obviamente tem gente que vai falar uma coisa, tem gente que vai falar outra, só que essa confusão é gerada pela própria Receita Federal, não tendo um campo específico ou não tendo organizado isso ali. Fica a seu critério aí se você quiser seguir, colocar o próprio fundo, seguir o próprio programa da Receita Federal, mas eu, Wagner, particularmente sempre cadastro pelo meu informe de rendimento, até porque a Receita Federal não tem por que discordar ou vir atrás de mim, sendo que eu estou com um documento legal, estou com um documento que realmente comprova isso, né? Que ele diz que realmente quem está pagando é aquela administradora. Então sempre fica atenção com isso. E aí basta você vir aqui no programa, digitar o valor, vamos supor que seja R$20 e dar um ok e repetir isso para cada fundo imobiliário. Novamente lembrando, fica a seu critério se você vai seguir o programa ou vai seguir os informes. Não tem como dar uma resposta específica para isso porque é uma própria confusão da Receita Federal. Eu, Wagner, sempre coloco tanto o nome quanto o CNPJ ali da fonte pagadora. Feito isso, agora a gente vai finalmente cadastrar nossos lucros e prejuízos lá das vendas dos nossos fundos imobiliários. Para a gente fazer isso aqui, declarar esses lucros ou prejuízos é bem simples, vem no programa da Receita Federal, você vai descer lá embaixo e vai clicar aqui na guia renda variável que a gente não viu ainda. E aqui você vai acessar operações FI ou FIAG. Aqui dentro você vai ter essa tabela onde você vai declarar mês a mês os lucros ou prejuízos que você teve. Então vamos supor que aqui em janeiro você fez uma venda e teve nessa venda R$1.000 de lucro. Lembrando, cadastra o valor do lucro aqui, não da venda toda. Basicamente, depois de botar o lucro, ele já vai puxar aqui para você o imposto que você deveria ter pago lá no começo, depois que você fez essa venda. Então, basicamente, como você pode ver, você tem lucro, você tem tributação sobre qualquer valor de lucro e é de 20%. Então, você teria R$200 a pagar lá naquela época e aí você vai cadastrar aqui o valor que foi retido. Isso vai estar lá na sua nota de corretagem quando fez essa venda.
O valor retido é basicamente um imposto dedo duro. É um imposto bem pequenininho, vamos botar aqui um valor aqui de 0,20 centavos, que ele é 0,1% bem pequeno, simplesmente para dedurar lá para a Receita Federal que você tinha esse imposto a pagar. E aí, nesse caso, se você tiver feito a DARF corretamente, tiver pago corretamente, a gente vai aqui e vai botar esse valor no programa. Wagner, esqueci de pagar essa DARF, não paguei esse imposto, o que eu fiz de errado? Na verdade, você tem que entender que sempre que você vende algo que tem tributação, você tem que pagar até o fim do mês seguinte uma DARF, que é um documento lá para pagar isso para o governo no valor desse imposto. Você pode fazê-la hoje, até recomendo que faça antes de entregar a declaração, para você ir lá e pagar isso. Obviamente você vai pagar alguns juros e multa, mas para você já botar esse valor aqui antes de entregar a declaração e tá exatamente em dia aí com a Receita Federal, porque senão é bem provável e quase de certeza que você vai cair aí na malha fina. E aí pronto, você vai fazer isso para cada mês que teve lucro. Agora vamos pegar aqui em fevereiro e vamos botar que você teve aqui um prejuízo de R$ 500. Lembrando que sempre que for prejuízo no mês, coloca um menos na frente. Como é um prejuízo, obviamente você não vai ter imposto a pagar, porque você não teve lucro. Porém, ele vai gerar aqui para você um prejuízo a compensar caso você faça uma venda futura com lucro. Por exemplo, eu vou vir aqui em março e botar que eu fiz uma venda aqui de R$ 500. Eu tive um lucro de R$ 500 em março. Ele simplesmente vai zerar sem eu ter que pagar imposto nenhum. Obviamente, vender com prejuízo não é bom, mas é importante cadastrar porque isso dá uma vantagem para você. Caso precise fazer uma venda com lucro, consegue abater esse prejuízo. E só para citar um último caso, caso você tenha vendido e você tenha feito vendas com lucro e vendas com prejuízo dentro do mesmo mês, você faz um somatório geral ali, né? Você vai pegar todo o lucro que teve, vamos supor que você teve R$ 500 de lucro, vai pegar todos os prejuízos. Vamos supor que você teve no mesmo mês aí 500 de lucro e 400 de prejuízo. Então, basicamente, vai ser 500 menos 400. Você vai vir aqui e vai botar um lucro de R$ 100. E aí, obviamente, vai ter imposto a pagar, você vai ter que preencher, botar a DARF aqui que você já deveria ter feito. Sempre faz pelo geral do mês, faz isso para cada um dos meses. E pronto, feito isso, você vai ter declarado todos os seus investimentos aí de fundo imobiliário. Repete para cada venda, para cada um dos fundos que você possui. Você já vai ter conseguido declarar tudo. Recomendo que veja os outros vídeos dessa série aqui no canal, caso tenha outros tipos de investimento. Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários. Um grande abraço e valeu!